Amém, amados? E hoje eu quero ministrar a segunda parte dessa mensagem, que está em 1 Pedro capítulo 4, que eu pedi para você ler, o texto que nós vamos ler hoje. 1 Pedro, o capítulo 4. Nós vamos ler o verso 12 e o verso 13. Glória a Deus. Diz assim, antes de nós lermos, deixa eu orar com você só um instante. Pai de amor, obrigado por estar conosco nessa noite. Obrigado pela presença do Teu Espírito Santo. Obrigado por falar conosco. Obrigado pela mensagem ou por essa série de mensagens que o Senhor colocou no meu coração. Obrigado pelo coração dos meus irmãos preparados e abertos, receptivos para receber essa mensagem. Obrigado por aquilo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas através dessa mensagem. Obrigado pela mudança e transformação que nós estamos experimentando e vamos experimentar, como nós ouvimos nessa tarde no Tadel, a transformação, a mudança. Obrigado, Pai, por essa mudança. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor está fazendo, mas nós sabemos que ainda há muito mais a ser feito, e nós já nos antecipamos em agradecer ao Senhor. Obrigado, Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Fala conosco através dessa palavra, fala aos nossos corações em nome de Jesus, amém e amém. Versículo 12, verso 13 do capítulo 4. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que vocês participam do sofrimento de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Exultar é mais do que se alegrar, é uma grande alegria, né? E o texto aqui ele fala assim, ó, não se surpreendam com o fogo que surge com os fins de os provar. No verso 3 diz, mas alegrem-se. Olha o que diz a palavra. Se alegrem quando? Quando Deus te der a bênção. Quando a sua vitória que você almeja me chegar. Aquela bênção que você tem colocado, aquele pedido diante de Deus, se alegre. Também, se alegre muito. Mas não é só aí. Aqui diz, alegrem-se na medida que vocês estão participando dos sofrimentos de Cristo. E a palavra de hoje, eu até coloquei aqui, queridos, eu costumo dizer que a palavra de hoje é, não só de hoje, nós ouvimos semana passada, a próxima palavra da série também, na verdade ela é algo que parece loucura. E realmente é loucura, como diz em 1 Coríntios 1,18, que a mensagem do Evangelho, as boas novas, é loucura. Mas é loucura para quem está perecendo. Mas para os que estão sendo salvos, para quem tem o Espírito de Cristo e que entende, é poder de Deus, é salvação, queridos. Amém? Por que parece loucura, queridos? Porque quem é que se alegra por sofrer? É doido. É doido. Quem é que se alegra em participar de sofrimento? Isso é coisa de crente, queridos. Isso só entende quem tem o Espírito de Deus. Só entende quem é crente. E como diz a palavra lá em Romanos, se vocês não têm o Espírito de Cristo, não pertencem a Cristo. Mas quem tem o Espírito de Cristo discerne e consegue entender essa palavra do que eu estou dizendo, de se alegrar em meio a sofrimentos. E o tema dessa palavra dessa noite, né, a série é Aprendendo a Ser Feliz. E essa segunda palavra é alegrando-se em sofrer por Cristo. Você pode repetir comigo? Alegrando-se em sofrer por Cristo. Agora vira para o seu irmão e fala, meu irmão, se alegre quando você sofrer por Cristo. Sofrer por Cristo, tá? É coisa de doido, né? E esse é o tema da palavra, alegrando-se em sofrer por Cristo. Porque é loucura, queridos, né? E a primeira coisa que eu quero dizer para você, aí está no versículo 12, que diz, não fiquem surpresos com o fogo que surge entre vocês, com o fim de os provar. Pode ir acompanhando comigo no texto, tá? Aquele que estiver aí na mídia, pode ir projetando os textos para mim. Queridos, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é, o sofrimento não deve ser
uma surpresa para o cristão. O texto está dizendo aqui, amados, não fiquem surpresos com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se fosse algo estranho para o crente. Pedro está dizendo aqui, ó, ei crente, não fique surpreso com as provações que você passa, como se isso fosse estranho. Na verdade, para o crente passar por prova não é algo estranho. Apesar de eu ter falado aqui que tem aqueles crentes que só fica dando ênfase na prova. Está na prova, irmão. Parece que ele está falando que está dizendo até algo, né? Mas passar por provação não pode ser algo estranho. E Pedro está dizendo, por que vocês estão surpresos com esse fogo que tem surgido entre vocês com a finalidade de os provar? Não pode ser surpresa, queridos. Passar por diversas provações não deve ser surpresa. Eu quero ler uns textos com vocês, puder vai projetando rapidinho para mim. Olha só uns textos, só para dar base nisso que eu estou falando. Evangelho de João 16:33, bem rapidinho, nós vamos lendo. Evangelho de João 16:33. Eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo, vocês terão aflições. Então Jesus nos ensinou. E Jesus está dizendo, eu estou dizendo isso para que vocês tenham paz, vocês vão passar por aflições. Contudo, entretanto, todavia, tenham coragem, eu venci o mundo. E lá na carta de João vai dizer, vocês também vão vencer o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas diz, vocês vão passar por aflições, então não deve ser surpresa. Você quer ver um outro texto? Atos capítulo 14, 19 ao 22. Atos 14, 19 ao 22. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e instigaram as multidões e apedrejaram Paulo, olha só, apedrejaram Paulo, o arrastaram para fora da cidade pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. Pregaram as boas novas naquela cidade, fizeram muitos discípulos, então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando eles a permanecer na fé, dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Então não é surpresa. Eles estavam encorajando os discípulos, dizendo, é necessário, nós vamos passar por muitas tribulações. Um pouquinho antes está dizendo que Paulo foi apedrejado. Levaram ele para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto, ele foi apedrejado, ele foi açoitado, ele sofreu naufrágio, ele foi perseguido pelo seu povo. Paulo sofreu muito, ele passou fome, ele passou nudez, ele passou várias coisas. Será que Paulo era feliz? Sim ou não? Sim ou não? Está meio tímido sim, né? Mas que doido é esse que é feliz? O cara foi apedrejado, sofreu naufrágio, açoitado, Passou tantas coisas, queridos. Agora você perguntar, o cara era feliz? Era feliz. Foi Paulo que escreveu os Filipenses capítulo 4, eu aprendi a ser feliz. Em qualquer circunstância. Você quer ver uma circunstância aqui? Vamos ler outro aí, ó. Outro texto. 1 Pedro 3, capítulo 1, do verso 3 ao verso 6. 1 Pedro, capítulo 1, verso 3, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, o verso 3 ao verso 6. Mas antes desse texto, eu quero citar eu não marquei aqui, eu não lembro a referência de cabeça, mas eu quero citar aquele texto onde Paulo e Silas estavam acorrentados, presos, com as costas rasgadas que tinham sido açoitados, e diz que à meia-noite eles faziam o quê? Eles murmuravam, eles diziam, cadê o Deus que eu sirvo? Por que o Deus que eu sirvo permitiu que esses homens me castigassem assim? Por que o Deus que eu sirvo permitiu que eu fosse preso? Cadê o Deus que eu sirvo? Por que Ele não me livrou? Por que Ele não me livrou do açoite? Por que Ele não me livrou da prisão?
Por que Ele permitiu que esses homens ímpios fizessem isso comigo? Por que Ele permitiu que eu sofresse toda essa dor? Porque com certeza estava doendo, né? Por que Ele permitiu tudo isso? Paulo e Silas estavam murmurando e reclamando dessa forma e dizendo: cadê o meu Deus? Era isso? Diz que eles cantavam louvores. Eles cantavam louvores. Eles cantavam louvores. Em meio a tudo aquilo que eles estavam passando, por Cristo, por amor a Cristo, por amor à sua palavra, por honrar o seu Deus, por não negar o seu Deus, por não abrir mão do seu Deus, da palavra do seu Deus, né? Eles faziam isso. Tem um outro texto, também não marquei aqui, mas aquele texto que diz que os apóstolos, eles saíram, eu não me lembro se é do Sinédrio agora, mas diz que depois de terem sido presos, também açoitados, eles saíram alegres, se regozijando por terem sido considerados dignos de sofrerem por causa de Cristo. Ele falou: puxa vida, a gente é digno de sofrer por Cristo. E isso alegrava eles. Alegrava eles. Amém, queridos? 1 Pedro 3, aí pode colocar 1, verso 3 ao verso 6. Vamos ler esse texto. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então ele começa dizendo, bendito seja o Deus e Pai, conforme a sua grande misericórdia, nos fez nascer de novo, né, para uma esperança viva, tem algo que nos aguarda por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, glória a Deus! Mas aí ele não parou por aí, olha o próximo versículo. Para uma herança que jamais vai poder perecer, macular-se ou desvanecer, a herança que nos aguarda. Essa herança está guardada nos céus para a gente. Se parasse por aí, todo mundo gostaria que parasse por aí. Mas olha o próximo versículo. Que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação que está prestes a ser revelada no último tempo. Verso 6. Nisso vocês exultam. Em tudo isso que eu falei aqui, que eu li antes, a gente exulta. Bendito seja Deus e Pai, eu nasci de novo, eu não perguntava por Cristo, mas hoje eu nasci de novo, eu tenho esperança, um dia Ele vai voltar, vai buscar a sua igreja, eu vou estar com Ele, me fez nascer de novo, sou um novo nome, nova criatura, mas no verso 6 ele diz, vocês exultam nisso, se alegram de maneira grandiosa, ainda que agora, esse ainda, né, que a gente às vezes não gostaria que tivesse, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Amém, queridos? Então não deve ser surpresa para o cristão passar por tribulações. Eu li alguns textos só para deixar isso no seu coração. Vamos passar, queridos. E isso não é para te desanimar, isso é para te encorajar. Para que quando você estiver passando, você se lembre disso, fique firme, fique encorajado, sabendo que vamos passar, mas vamos ter vitória, vamos desfrutar de coisas boas, vamos vencer, Deus é conosco, né? Às vezes Ele não vai te livrar da fornalha, mas Ele vai estar com você lá dentro, né? Como nós sabemos da passagem de Sadraque, Mesaque e Abidnego, Deus não livrou eles, Deus permitiu que eles fossem lançados na fornalha. Eles poderiam, nossa, por que Deus não nos livrou? Não, lançou. Mas Deus estava com eles lá, no meio do fogo. E não permitiu que eles fossem destruídos. Eu quero dizer para você, queridos, às vezes Deus está permitindo você passar por esse fogo. Ele não livrou você desse fogo. Ele não livrou você dessa prova. Mas eu quero dizer para você que Deus é aquele que está com você no meio da prova, dentro do fogo. E não vai permitir que você seja destruído. E essa prova não é para te destruir. Não é para que você seja envergonhado. Mas se você, creia que Deus está com você e isso não vai te destruir. E você vai sair mais forte e essa situação vai servir para que o seu Deus seja glorificado, exaltado, honrado através da sua vida. Como aconteceu na vida de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Depois que eles saíram daquela prova, saíram do fogo, o que aconteceu?
O rei falou que emitiu um decreto lá para que as nações, todos os povos, né, reverenciassem o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, pois que Deus pode livrar como Deus desses homens. Eles abriram mão da própria vida para não desonrar o Deus dele, e aí por causa disso, queridos, por causa disso, eles foram honrados, e o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego foi honrado. Amém, amados? Mas não é surpresa passarmos pelo fogo. Então por que, pastor, por que alguns crentes ainda ficam surpresos quando estão passando pela prova? Por que é que muitos cristãos, ao passarem por diversas provações, acabam se afastando de Cristo? Por quê, queridos? Por que muitos cristãos, ao passarem por diversas provas, né? Por que eles acabam se afastando aí de Cristo? Ou do propósito de Deus para a vida deles? Às vezes eles estavam andando dentro desse propósito, mas nas diversas provações eles acabam se afastando desse propósito, né? De Deus para a sua vida. Por que eles acabam desonrando a Deus e acabam desonrando a sua palavra? Por quê, queridos? Se não é surpresa para um cristão passar por isso. Por que muitos cristãos acabam fazendo isso? Deixam a Cristo, desonram a Deus, saem fora do propósito. Às vezes, queridos, cristãos que às vezes até não estão fora da igreja, estão dentro da igreja, mas já não estão mais vivendo o propósito de Deus para a sua vida. Queridos, eu quero dizer para vocês, olha para o pastor, não é só você estar aqui. Não é só você ser uma boa pessoa. Ser uma boa pessoa, de um bom caráter, isso faz parte de um cristão. Mas eu quero dizer para você, tem muita gente lá fora que não é cristã, que são boas pessoas. Tem um bom caráter, tem um bom testemunho, ajudam muitas pessoas. Não se trata disso. Se trata de você viver o propósito de Deus para a sua vida. Sabe, eu tenho percebido, queridos, na nossa caminhada vem muitas coisas para nos embaraçar e tirar a gente do propósito. E mais uma vez, você pode estar dentro da igreja e não estar andando dentro do propósito que Deus tem para a sua vida. E eu quero falar algo aqui agora de algo específico. Eu não estou falando daquele propósito geral para todo crente que nós já conhecemos, mas tem algo específico que Deus tem para você. Colocou nas suas mãos, que você sabe o que é. E às vezes, se a gente não tomar cuidado, as lutas, as tribulações, as adversidades, os embaraços, as distrações que eu ministrei há tempos atrás, isso pode fazer você sair do foco, do propósito de Deus. E aí você está levando uma vida, não estou falando de coisas erradas, não estou falando de pecado, mas você está levando uma vida fora do propósito de Deus para a sua vida. E fora do propósito de Deus, queridos, você não vai ser frutífero, como Deus quer. Vai ser talvez seja uma boa pessoa, talvez, entre aspas, esteja dando até um bom testemunho, um bom caráter, mas Deus quer muito mais que isso. Deus quer que você cumpra o propósito, viva o propósito, faça o que Ele te chamou para fazer, esteja onde Ele te chamou para estar, queridos. Amém? Isso não estava nem no script aqui, mas isso veio para falar ao seu coração. Mas por que muitos cristãos então se afastam assim quando passam? Por quê? Por provações, se não deve ser surpresa. Eu quero falar bem rapidinho aqui algumas coisas. Por que muitos cristãos se afastam? Primeiro, queridos, porque tem muitos desses cristãos que às vezes eles foram ensinados num evangelho triunfalista. Foram ensinados de maneira errada. Eles entraram em lugares, infelizmente em igrejas, aprenderam com líderes, pessoas talvez mal intencionadas ou não, talvez mal preparadas. Eles aprenderam num evangelho triunfalista que com Cristo é só vitória, só vitória, só vitória, só vitória, é só bênção e é desejo realizado e as coisas. E eu não estou dizendo que isso não aconteça, mas eles não aprenderam que servir a Jesus é negar-se a si mesmo. Eles não aprenderam que não é porque você serve a Jesus, está sendo fiel, está sendo dedicado, que você não vai passar por provas, que você não possa passar por uma situação de enfermidade, falta de dinheiro, crise no casamento ou qualquer outra coisa. Eles não aprenderam. Aliás, eles aprenderam num evangelho até equivocado, que se você serve a Deus, você está passando por uma dificuldade financeira, tem alguma coisa errada.
Se você serve a Deus, né, e está passando por essa enfermidade, ou deve ter, às vezes, alguma coisa, algum pecado, se arrepende, porque o nosso Deus, Ele é o Deus da saúde, Ele é o Deus da prosperidade. Se você serve a Deus, você tem que ter muito dinheiro, você tem que estar sempre com saúde, seu casamento tem que estar assim, e eu não estou dizendo contra isso, mas eles foram ensinados no Evangelho que se você, de alguma forma, essas coisas não estiverem do jeito que eles acreditam que está, que tem algo errado, porque o nosso Deus não é assim. É os amigos de Jó. Jó passando por aquela prova, perdeu os filhos, perdeu seus bens, perdeu tudo, e nós sabemos na história que não foi por causa de pecado, de erro, mas ele estava passando por uma prova, porque Jó era um homem reto, era um homem íntegro, se desviava do mal, a própria Bíblia diz isso, Deus dá testemunho de Jó, só que ainda assim Deus permitiu que Jó passasse por aquilo, e os amigos de Jó, naquela teologia equivocada, Jó, se arrepende, porque para você estar com enfermidade, ter perdido os filhos, ter perdido os bens, tem algo errado. Se você se arrepender, Deus vai mudar a sua sorte. Porque se você é crente de verdade, por que você está passando por essa situação financeira? Se você é crente de verdade, por que você está passando por essa luta no casamento? Por que Deus permitiu essa enfermidade? Quem falou que sermos crentes fiéis, verdadeiros, que nós estamos isentos de não passarmos por isso? Nós podemos sim se apropriar das promessas, se apropriar pela fé, batalhar em fé sim, pela nossa vitória financeira, saúde, família, tudo isso. Mas não é servirmos a Deus não significa que não vamos passar por isso. E tem uma teologia equivocada. E essas pessoas que foram ensinadas nesse evangelho triunfalista, quando vem o fogo, quando vem a prova, eles não aguentam. Porque eles foram ensinados de maneira equivocada que crente não pode passar assim. Se passar, tem algo errado. Cadê seu Deus? Você deve estar em pecado, deve ter alguma coisa errada. Se conserta aí, crente. Fecha a brecha aí, crente. Porque você está passando por isso. E esses crentes que foram ensinados assim, queridos, quando vem a prova, muitas vezes eles não aguentam. Né? Só vitória, só vitória. Vamos ter vitória sim, em Cristo, queridos. Nós temos a certeza de sermos mais que vencedores. Mas na nossa caminhada, queridos, tem batalhas que nós perdemos. Tem batalhas que nós perdemos, às vezes consequências de escolhas erradas, decisões erradas, e às vezes nós perdemos uma batalha, mas perdemos uma batalha, não perdemos a guerra. Nós continuamos, nós aprendemos com os acertos, aprendemos com os nossos erros, aprendemos com os erros de outras pessoas, mas quem diz que nós não vamos passar por algumas coisas assim? Quem diz que não vamos errar? Quem diz que não vamos ser perdidos? Quem diz que às vezes não vamos quebrar a cabeça, tomar atitudes erradas, decisões erradas? Quem disse isso? E não vamos sofrer consequências disso. Vamos sofrer. Por que crentes acabam também, ficam surpresos? Porque às vezes eles foram ensinados no evangelho de falsa prosperidade. Onde você tem que prosperar financeiramente, e eles focam na bênção de Deus, na prosperidade financeira, mas eles não focam no abençoador. E mais uma vez, eu não estou pregando contra a prosperidade financeira. Mas eu estou falando daquelas pessoas, e vocês conhecem, vocês sabem como é que está aí fora. Lugares, igrejas, infelizmente, líderes, que estão ensinando uma coisa que parece que a nossa bênção é só aqui. Se você serve a Deus, você tem que prosperar, você tem que ter bom carro, você tem que ter boa casa, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo, tem que prosperar financeiramente, a sua empresa, isso, aquilo. E eles foram ensinados nesse evangelho da falsa prosperidade. Mais uma vez, não estou falando contra a prosperidade, que você não possa prosperar financeiramente também. Mas eles foram ensinados de tal maneira que o Deus deles é o dinheiro. Eles querem a bênção, mas eles não foram ensinados, mas eles não querem o abençoador. Eles querem Deus só para ser abençoados, só para receber bênçãos materiais, mas eles não querem o abençoador. Eles não estão com o mesmo coração de Moisés, naquele texto que nós sabemos que Moisés fala: Senhor, se o Senhor não for conosco para a terra prometida, não nos envie, porque nós não queremos só entrar naquela terra que mana leite e mel, que vai ser bênção, que é prosperidade, nós não queremos só isso, a tua presença é o que faz a diferença na minha vida. Então, queridos, peça sim, deseje coisas boas, ore por coisas boas, saiba das promessas de Deus, de coisas boas sobre a sua vida, mas isso não pode roubar o lugar de Deus no nosso coração. As bênçãos, os deleites, as coisas que Deus tem boas para nós, não pode tomar o lugar dele. Esse é o perigo no nosso coração. Então tem pessoas que foram ensinadas só nessa prosperidade. Se você está prosperando, Deus está com você. Se você não está prosperando, Deus não está com você. É a prosperidade aí do livro de Jó. Então Deus não estava com Jó.
Perdeu saúde, perdeu os filhos, né? Perdeu bens materiais. A prosperidade dos amigos de Jó chegou lá e falou: tem algo errado, Deus não está com você não. Porque se Deus está com você de verdade, você tem que prosperar. Se Deus está com você de verdade, você tem que estar sempre saudável. Seu casamento, sua família tem que estar tudo bem. Não é assim, queridos, né? Então pessoas às vezes não ficam firmes quando vem a prova e ficam surpresas, porque elas foram ensinadas nessa falsa prosperidade. Outra coisa, foram ensinados no evangelho consumista. Que evangelho é esse, pastor? Onde estamos aqui para ser servidos. Jesus é o nosso serviçal e tudo que nós temos que fazer é aprender as promessas e reivindicar diante de Deus o meu direito de filho. Então foram ensinados nesse evangelho que eu tenho que aprender e vou colocar diante de Deus, esse é meu direito, é meu por direito, mas foram ensinados no evangelho que como se eu estou aqui para ser servido só, e Jesus é o meu serviçal, que é só eu tomar posse, orar e buscar, o evangelho que Jesus está para me servir, e não é, para a gente ver pela palavra que nós estamos aqui para servir, e não para ser servidos. E sim, vamos receber muitas bênçãos, muitas vitórias, Deus vai abençoar, vai prosperar, mas nós não estamos aqui para Jesus nos servir, nós estamos aqui como servos, para servir aos outros, para ser canal de bênção na vida dos outros. Amém, queridos? Assim, queridos, quando esses cristãos passam por severas provações, eles ficam surpresos, eles não entendem o que está acontecendo, e eles acabam aí se decepcionando com Deus, se decepciona com a palavra, mas foi porque eles foram ensinados de maneira errada. E eles aprenderam daquela forma, eles creram daquela forma, e aí quando veio, eles ficam sem entender, mas o que está acontecendo? Deus não é comigo, eu não estou sendo fiel, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu não falta um culto, eu faço assim, eu ajudo tais pessoas, eu não faço assim, eu trabalho na igreja, eu sirvo no ministério, por que veio isso sobre a minha vida? Quem falou? Quem falou que não viria? É um erro. Amém? E nós estamos aprendendo isso. Outra coisa, queridos, por que muitos cristãos ficam surpresos? 2 Timóteo, capítulo 4, 2 Timóteo 4. Pode abrir comigo? 2 Timóteo, capítulo 4, o verso 3 e o verso 5. 2 Timóteo 4, verso 3 e 5. Pois vai vir o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios. Outra coisa, porque muitas pessoas vão ficar surpresas, porque elas não suportam ouvir a verdade. Muitos chegam a ouvir o verdadeiro evangelho, aí eles não estão ouvindo a coisa errada. No primeiro caso, eles foram ensinados erroneamente. Esse caso, não. Esse caso, eles estão ouvindo como vocês estão ouvindo, o que é realmente a sã doutrina. Só que eles não suportam ouvir. A palavra de Deus diz que eles sentiriam coceira nos seus ouvidos, juntando mestres para si, segundo os seus próprios desejos. Sabe por quê? A palavra nos confronta a mudança, a transformação, a abrirmos mão, a se arrepender, né, a negar-se a si mesmo. E o evangelho é isso. Então muitos, queridos, vão ser surpresa porque eles estão até ouvindo a verdade, mas quando eles estão ouvindo a verdade, eles não estão dispostos a ouvir. Então eles fecham o ouvido para isso. Eles fecham o ouvido para isso. E quando vem a luta, eles vão ficar surpresos. Por quê? Eles não aprenderam, mas não aprenderam porque eles querem ouvir o que quer. E nós sabemos que hoje você vai, se você não está ouvindo algo que está de acordo com o que você concorda, você pode ir para outro lugar que prega aquilo que você concorda. Falso evangelho, uma falsa doutrina, não é a sã doutrina. E tem pessoas que vão atrás disso. E essas pessoas, quando vier as provas, as provações não vão aguentar, queridos. Porque elas não querem ouvir. Sabe? A palavra nos confronta, a palavra nos tira da zona de conforto. E muitas vezes a palavra não vai ser agradável aos nossos ouvidos. Mas se nós estivermos dispostos a ouvir, ela vai ser bênção.
Isaías capítulo 1, verso 19. Se você estiver disposto a ouvir e a obedecer, você vai ser abençoado, vai comer o melhor dessa terra. Mas você precisa estar disposto. Porque tem gente que não está disposto. Já viu o que? Não quero ouvir. Não quero ouvir. Se você não quiser ouvir, queridos, nem o próprio Deus vai fazer você ouvir. Ele não vai fazer você ouvir. Eu creio que Deus nos ama tanto, Ele te cerca, coloca pessoas, circunstâncias, faz de tudo porque Ele te ama. Mas você precisa decidir se você vai dar ouvidos ou não. Eis que eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, se você se dispor, eu vou entrar. Agora, se você ouvir endurecer o coração, como na rebelião do deserto, tem muita gente que vai perecer, ouvindo o verdadeiro evangelho. Então, pessoas, queridos, que não suportam ouvir a verdade. Por isso que vão ficar surpresas. Amém? Essas pessoas que não suportam ouvir a verdade, elas não estão dispostas a ouvir, queridos, que a gente deve se alegrar no sofrimento, em sofrer por Cristo. Elas não querem ouvir que é privilégio sofrer por Cristo. Pessoas que não querem ouvir a palavra, queridos, ela não vai sentar aí, ela fala, que conversa é essa, pastor? Que evangelho é esse que eu tenho que me alegrar no sofrimento? Isso não é o evangelho não, o senhor está equivocado. E olha, pessoas que vão pegar às vezes a Bíblia, e pessoas que às vezes são até, entre aspas, inteligentes, vão pegar textos da Bíblia e vão dizer para você, você está equivocado. Esse não é o Deus que eu sirvo não, olha aqui, olha esse texto aqui, olha esse texto aqui. Tem esse negócio de se alegrar por sofrer, não, quem se alegrar em sofrimento, não. Né? Essas pessoas não vão estar dispostas a ouvir isso, que a gente tem que se alegrar ao sofrer por Cristo. Que é privilégio sofrer por Cristo. Como diz em Filipenses 1:29, a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer pelo seu nome. Atos 5:41, coloca para mim, Atos 5:41. Os apóstolos saíram do Sinédrio, é aquele texto que eu citei, ó, alegres. Por que eles estavam alegres, queridos? Você pode ler comigo? Ó, os apóstolos saíram do Sinédrio alegres. Agora lê o restante comigo. Por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Então, por que eles estavam alegres? Porque eles foram humilhados por causa de Cristo. Agora, tem pessoas que não querem ouvir isso, queridos. As pessoas que não suportam ouvir a verdade, elas não querem ouvir esse tipo de evangelho, né? Na verdade, elas querem ouvir um evangelho, Jesus te ama sim, Ele te aceita sim, essa é a sua escolha, Ele te ama, Ele não vai deixar de te amar, Ele morreu por todos, para que todos sejam salvos, um evangelho que todo mundo vai ser salvo, e não é esse evangelho, não é a verdade, queridos, não é essa doutrina. Jesus nos ama muito, Ele morreu e o desejo dEle é que todos sejam salvos, mas quando eu olho para a palavra de Deus nos ensina que nem todos vão ser salvos, né? E não é porque Deus criou uns para ir para o inferno e outros para ir para o céu, não é isso, tem algo que depende do homem, amém? E a gente precisa entender esse evangelho. Em terceiro lugar, porque algumas pessoas ficam surpresas. Lucas capítulo 8, verso 6. Lucas 8, verso 6. Porque é que muitos cristãos ficam surpresos com as provações, acabam desistindo, se afastando, desonrando a Deus. Por quê, queridos? Lucas 8, 6. Outra parte caiu sobre pedras e quando cresceu, secou porque não havia umidade. Agora no versículo 13, verso 13, Lucas 8, verso 13. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria. Preste atenção no texto, o próprio texto acaba se explicando, queridos. Está falando da parábola do semeador, tipos de terreno que simbolizam pessoas, a semente simboliza a palavra de Deus. Está falando de tipo, esses terrenos são tipos de pessoas. E olha o que diz aí, as que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria. Então não está falando de quem não recebe. Está falando de pessoas que recebem e recebem com alegria. Mas quando ouvem a palavra, mas não tem raiz.
creem durante algum tempo, mas a abandonam na hora da provação. Outros textos que falam sobre a parábola do semeador, vai dizer que quando vem o sol vem, seca as plantas, porque estavam ali sobre o terreno pedregoso, a raiz é curtinha, e quando vem o sol, logo a planta seca. E esse texto fala sobre, são pessoas que, quem são essas pessoas? Pessoas que recebem a palavra com alegria. Mas quando vem as provações, as lutas, o sol, a tempestade, as provações, o fogo que nós vemos em 1 Pedro, essas pessoas abandonam. Por que que abandonam? O texto diz, né? Elas não têm profundidade. Né? Receberam a palavra com alegria, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo. Caíram sobre terreno pedregoso. Germina rápido. Né? Mas quando vem a provação, são pessoas que não têm profundidade. Outra coisa, queridos, preste atenção aqui. Isso rouba a nossa alegria. Pessoas que às vezes desistem, pessoas que abandonam, desonram a Deus. Por quê? Não é porque não receberam a Cristo, não se alegraram com a palavra, mas é porque pararam ali. Não se aprofundaram num relacionamento com Deus. Se converteram, se alegraram durante um tempo. Às vezes você vê aquelas pessoas até inflamadas, cheias do fogo, falam, esse está cheio. Mas eles não se aprofundaram num relacionamento com Deus. Porque a palavra, como nós ouvimos hoje aqui também através do pastor Paulo, a palavra vai mostrando quem nós somos em Deus, o que nós podemos, o que nós temos, quem é o nosso Deus, quem nós somos, o que nós temos, qual a nossa herança. À medida que a gente vai se aprofundando no relacionamento com Deus, através da sua palavra, queridos, nós vamos nos tornando mais fortes, nós vamos nos tornando mais convictos de quem nós somos, nós vamos nos fortalecendo a nossa fé para o tempo de provas. Agora, se o crente não se aprofunda no relacionamento com Deus, o relacionamento é superficial, ele não tem profundidade, em tempos difíceis ele não suporta, em tempos de provações ele não suporta, porque Deus não ama ele, Deus não tinha vitória para ele, não, é porque ele não se aprofundou, ele permaneceu no raso, ele permaneceu curtinho, ele não se aprofundou no relacionamento com Deus, e por isso quando vem a prova, vem o sol, vem a tempestade, né, seca, queima a planta, essa pessoa não aguenta, não fica firme. Por isso, mais uma vez, eu sei que eu já falei isso aqui diversas vezes, por isso que às vezes a gente fica batendo tanto da tecla, às vezes sendo até chato de falando para você de um relacionamento com Deus, de você ter intimidade lendo a palavra, tendo tempo de oração, ter culto de família. Todas essas coisas, queridos, não é para que você seja mais um religioso, uma coisa que você vai bater no peito, eu oro, eu leio, eu faço isso. Não é para você ter um hábito religioso. Isso que a gente fica batendo na tecla é para o seu bem. É para que você tenha um relacionamento mais profundo, porque o dia mal vai vir, as provas vão vir. E se você não estiver preparado, você não vai aguentar. E aí você desiste do casamento. Infelizmente a gente sabe de muitos crentes, e que eram pessoas crentes. Pessoas que se converteram, falam, não se converteu, não, se converteram, mas não se aprofundaram, foram levando a sua vida espiritual relaxadamente, negligentemente, e quando veio a prova, nem o marido, nem a mulher, ninguém buscava, quando veio a prova não aguentou, e aí o que aconteceu? Separou, pastor. Por que separou? Eu não amo mais, é porque era isso, ele é assim, ela assim, sabe por que separou? Pode dizer uma verdade? Separou porque não tinha profundidade em Deus. Separou porque perdeu o temor de Deus. Separou porque Deus não era prioridade no coração. Separou porque não amava a Deus acima de tudo e acima de todos. Largou o seu Deus, não é por causa de A, de B, de luta, é que estava tão difícil, eu não suportava mais. Separou porque não tinha essa profundidade em Deus. E isso pode acontecer comigo e com você, com qualquer um aqui. Se nós não nos aprofundarmos de Deus, ficarmos numa vida superficial, se vir certas lutas e nós não estivermos bem, queridos, se isso pode chacoalhar, se você não estiver firme, queridos, isso pode arrebentar com você. Eu sei que tem a misericórdia de Deus, tem a graça de Deus, eu acredito que muitas pessoas não sucumbiram, me veio agora isso à mente, pastor, mas eu conheço, pessoas não estavam tão firmes, mas passou por um tempo tão difícil, olha aqui para o pastor,
Me veio isso agora ao coração. De repente tem crentes que não eram nem tão profundos e passaram por tempos difíceis. Sabe o que é que pode ter sustentado você, sua família? Tinham pessoas orando por você. Tinha pessoas intercedendo pela sua vida. Deus teve graça, Deus teve misericórdia, Deus poupou, Deus livrou da morte, Deus livrou de tantas coisas, porque tinham pessoas sustentando você. Então eu acredito nisso também. Mas isso não pode ser, queridos, para a gente levar uma vida superficial. Amém? Vamos lá, deixa eu correr aqui para a gente encerrar. Então é por isso que alguns crentes ficam surpresos e acabam desonrando a Deus. Em segundo lugar e último. Segundo e último lugar, no versículo 13. Lá de 1 Pedro que nós lemos, capítulo 4. 1 Pedro capítulo 4, verso 13. Vamos voltar lá. E nós vamos encerrar. Mas alegrem-se na medida que vocês participam do sofrimento de Cristo. Queridos, preste atenção aqui. E o pastor encerra aqui. Não existe um evangelho de verdade, guarda isso, não existe evangelho de verdade sem cruz. Esse evangelho não existe, querido, sem estarmos dispostos a sofrer alegremente por Cristo, sem negarmos a nós mesmos, não existe esse evangelho. Sem negar a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Não existe esse tipo de evangelho. Assim, podemos nos perguntar, qual o propósito de Deus, então, ao sofrermos como cristão? Pastor, então qual que é o propósito da gente sofrer por Cristo como cristão? Na última parte dessa mensagem a gente vai ver. Eu quero parar por aqui. Eu quero parar por aqui com vocês, dizendo para vocês, queridos, nós precisamos nos alegrar de participar dos sofrimentos de Cristo. E isto só vai acontecer se a gente crer aquilo que diz a sua palavra, aquilo que a sua palavra nos ensina, e ela diz que é possível. Eu quero terminar essa palavra dizendo para você, é possível nos alegrarmos em sofrer por Cristo. É possível, queridos. Se alegrar por estarmos sofrendo por causa de Cristo Jesus. E não existe um evangelho, qualquer outro evangelho que pregar, que não fale sobre isso, sobre negar-se a si mesmo, sobre tomar a sua cruz, e tomar a sua cruz fala de morte, queridos. Mas não é uma morte literal, é morrer para você mesmo e passar a viver para Deus. Paulo diz lá em Gálatas, fui crucificado com Cristo. Gálatas 2:20. Agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então já não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. A vida que eu vivo agora, eu não vivo mais para fazer a minha vontade, o meu querer, não se trata dos meus sonhos, não se trata dos meus propósitos, não se trata do que eu quero, não se trata da minha direção, se trata do que Deus tem para mim. E sabe uma coisa, queridos, como cristãos maduros, a maturidade de um cristão fala sobre isso, a maturidade de um cristão é a hora quando você realmente entende isso e passa a viver para isso. Você vive para a vontade do seu Senhor. Ainda que isso você precise passar por caminhos espinhosos, ainda que isso te cause dor, ainda que isso te leve a ficar desconfortável, mas o cristão maduro, queridos, parecido com Jesus, mais uma vez, hoje eu me deliciei tanto na palavra do Tadel, um cristão que realmente está parecido com Cristo, com o seu Senhor. Queridos, ele vive isso. Eu estou nesse processo, às vezes eu fico me policiando. Sabe, um cristão maduro de verdade, ele não vive mais com base nos seus sentimentos. O seu sentimento, você não quer, eu não quero ir para a igreja hoje, eu estou muito triste, eu não quero orar, eu não quero. O cristão maduro, ele faz o que tem que fazer, independente dos seus sentimentos. Ele faz o que precisa fazer, eu tenho um compromisso, eu tenho algo que Deus me colocou nas minhas mãos, eu preciso de fazer, ai de mim se eu não fizer.
Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ai de mim se eu não fizer o que Deus colocou nas minhas mãos. Eu não estou com vontade, eu não estou sentindo. Eu estou assim, mas eu faço porque eu entendo. Sabe, a maturidade, queridos, a maturidade de um cristão está em você fazer o que tem que fazer, o que a palavra do seu Senhor manda em fazer, em detrimento do seu sentimento. Que você esteja sentindo ou não. E quando nós estamos nesse nível que a gente está fazendo assim, ama o Senhor, você experimenta de uma alegria por estar agradando o coração do seu Pai. Eu já testemunhei aqui uma vez, eu quero só encerrar com isso dizendo, eu louvo a Deus que eu aprendi isso desde o começo da minha caminhada e a gente vai crescendo no entendimento. Eu falei aqui, eu citei algo sobre o casamento, olha aqui pastor querido, nós estamos encerrando, não se distrai. No começo do meu casamento, eu passei por muitas adversidades e a vontade humana, por causa das lutas que estava passando, enfrentando, a vontade humana era desistir. Era desistir. E o que me sustentou, por isso que eu falo sobre querer agradar o coração de Deus, o que me sustentou e me fez lutar pelo meu casamento e a minha família, foi temor a Deus e querer, antes de me agradar, antes de ser a minha vontade, ou antes de querer agradar minha esposa, qualquer coisa, fala, não, eu não vou desonrar o meu Deus. Está doendo, estou sofrendo, está desconfortável, não está do jeito que eu gosto, não está do jeito que eu quero, eu casei pensando que ia ser assim, está tudo assim, mas, ainda que não esteja do meu jeito, da minha forma, da minha maneira, a minha vida é para agradar a Deus. E agradar a Deus eu já tinha aprendido. Eu não casei para descasar. Crente não casa para separar. Então eu vou ficar firme, eu vou lutar pelo meu casamento. E Deus tinha me dado uma palavra. Deus, até a respeito da minha esposa, confirmando a Rê como a minha esposa, tinha me dado um sonho. Não dá para contar aqui agora. Mas Deus me dando uma confirmação. Eu falei, o Senhor não erra. Se o Senhor falou assim, se o Senhor me mostrou assim, então é porque o Senhor tem um propósito. Se fosse por mim, eu queria fugir. Mas eu não vou fugir porque eu não vivo mais para mim mesmo. Eu não vivo mais para fazer a minha vontade. Mas eu estou aqui para fazer a tua vontade. Eu me lembro até de uma palavra que eu falo, queridos, e eu falei até para Deus, falei, Senhor, ainda que esteja difícil, eu sofro igual um cachorro sem dono. Mas eu não vou desonrar o Senhor. Parece bobeira, queridos, mas presta atenção no que eu vou dizer para você aqui. Está faltando essa disposição nas pessoas. E eu não estou falando de quem é lá de fora que não entende a palavra. Eu estou falando de crente dentro da igreja. Está faltando nos crentes dentro da igreja disposição de sofrer por Cristo, se preciso for. E sofrer por Cristo é isso. Eu vou sofrer porque está difícil, mas eu vou fazer o que é certo. Eu vou fazer o que Deus quer que eu faça. Se Ele quer que eu fique, eu vou ficar. Se Ele quer que eu vá, eu vou. Se Ele quer que eu abra mão, eu vou abrir. Se Ele quer que eu não abra mão, não vou abrir mão. É fazer o que Deus quer que eu faça em detrimento da minha vontade. E fazer isso vai me levar para um caminho de dor, dolorido, espinhoso, de sofrimento. Mas é aí que Deus quer que eu esteja? É isso que Deus quer que eu faça? Então é o que eu vou fazer. Está faltando, queridos, esse tipo de disposição. Disposição. Eu me lembro aqui um dos textos que eu amo, já preguei em cima dele aqui, e Paulo fala isso. Eu, compelido pelo Espírito, dirigido pelo Espírito, Atos, lá capítulo 20, se eu não me engano, do 22 ao 24. Dirigido pelo Espírito, eu estou indo para Jerusalém, eu não sei ao certo o que vai me acontecer naquele lugar, mas eu só sei que o Espírito Santo, Deus está falando para mim, que lá para aquele lugar aonde Ele está me enviando, ali, prisões e sofrimentos estão me aguardando. Ele está me enviando para lá. E lá que Ele está me enviando, Ele está falando, Paulo, você vai para lá, é lá que eu quero, mas você vai passar por prisões e sofrimentos. E aí Paulo fala, todavia eu não me importo, e eu não considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério. Ou seja, o que importa é que eu cumpra o propósito para qual Deus me criou, me chamou, me escolheu. Se lá eu vou passar por essas adversidades, então é para lá que eu vou, nem que eu sofra. Tem alguém aqui, queridos, que está com essa disposição? Nós estamos com essa disposição, ainda que eu sofra no ministério, ainda que eu sofra no relacionamento, ainda que eu sofra no trabalho, ainda que eu sofra nessa situação, eu
Não vou fazer a minha vontade, eu vou fazer a vontade do meu Deus, crendo que se eu fizer assim, Deus vai me honrar. Deus, no momento certo, vai me honrar. Eu creio que nós aqui, queridos, essa igreja tem aprendido. Temos que crescer bastante, mas eu creio que nós temos essa disposição. Aqui não tem crente imaturo para fazer a sua vontade. Aqui não tem crente para fazer o que quer fazer, andar por sentimento. Aqui tem crente que, se preciso for, vai sofrer para o Cristo, para honrar o seu Deus, para honrar a palavra do seu Deus. Amém? Você pode ficar de pé? Feche seus olhos por um instante. Pai, eu quero te agradecer por mais esse tempo e essa palavra. E eu quero pedir ao Senhor que o Teu Espírito Santo continue a ministrar aos nossos corações através dessa palavra que foi lançada. O que eu não consegui comunicar, devido às minhas limitações ou dificuldades, Senhor, eu peço que o Teu Espírito Santo ministre ao meu coração e ao coração dos meus irmãos. Traz revelação, para que não seja apenas uma palavra de ensino, mas seja uma palavra rema ao coração dos meus irmãos. Em nome de Jesus, e nós estejamos dispostos a sofrer por Cristo, se preciso for. Não que queremos sofrer, mas se for preciso, nós estamos dispostos, Pai, para não te desonrar, porque o nosso principal propósito é agradar o Teu coração. Nós não vivemos mais para nós mesmos, mas nós vivemos para o Senhor, nós vivemos para a Tua vontade, nós vivemos para agradar o Teu coração, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor, queridos? Glória a Deus. Deixa eu despedir vocês, estenda suas mãos assim. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vocês o seu rosto e os conceda graça. Que o Senhor volte para vocês o seu rosto e os dê a paz. Assim eu os abençoo em nome de Jesus. Amém e amém. Mais uma vez você pode aplaudir ao Senhor, queridos?